Doutor Oswaldo, obrigado por o senhor estar aqui com a gente. Boa noite, ouvintes da Paranapanema, São Paulo. Tony, um abraço. E pro Amorim, né? Que o programa, na verdade, é dele, né? É o Amorim, é. Amorim, a gente tomou conta aqui hoje. Isso, invadimos o espaço. Prazer estar aqui e receber o seu convite. Doutor, vamos falar aí da Previdência, né? Inclusive, vamos deixar aí os nossos telefones à disposição, até dando preferência, né, João, para o WhatsApp, quem quiser fazer alguma pergunta para o doutor Oswaldo, 998-330610, né? Sim, isso mesmo. Quem quiser ligar também aqui, pode ligar no telefone fixo aí, 33515901. Se você quiser participar falando ao vivo, fazendo a pergunta direto para o doutor Oswaldo, ele está aqui. Vamos começar a falar de Previdência? Qual é o assunto que mais chama a atenção, que é importante orientar os nossos ouvintes, doutor? Teve muita gente, Tony, que ficou na dúvida aí com a reforma que aconteceu, mas em verdade o que foi modificado foi a aposentadoria por tempo de contribuição e de idade. E a aposentadoria por invalidez ela continua a mesma, porque é uma dificuldade por condição de saúde para o trabalho, para as atividades diárias. Muita gente aí até entendeu que ia modificar alguma regra, mas desde o começo se sabia que o que estava se pretendendo mesmo era fazer as pessoas trabalhar um pouco mais de tempo. De acordo com as contas lá que a turma sempre fez, a gente ia ter uma insolvência do pagamento, aí ia ter uma dificuldade para o futuro de pagamento de pensionistas e aposentados. Então acharam por bem fazer a reforma, mas para os benefícios por incapacidade, a regra continua a mesma de sempre. Quer dizer, as pessoas ainda não entenderam bem, né? E os brasileiros estão vivendo mais, né? Por isso que foi Sim. Essa reforma da Previdência, porque os brasileiros estão vivendo mais, né? Né, doutor? Todas as vezes que as condições de saúde melhoram, há duas coisas que impactam muito o sistema público. Primeiro é a saúde, que ela também fica mais cara, porque uma coisa é você cuidar de um sujeito com 20, 25 anos de idade. Boa noite. Outra coisa é você cuidar de um sujeito com 70, 80 anos. Então, sempre é um pouco mais custoso o avançar da idade em termos de saúde. E também as tábuas de sobrevivência com relação aos benefícios. Então, se antigamente as pessoas se aposentavam com 50 anos e a esperança de vida era de 60, então se esperava que o sujeito fosse receber daquilo que contribuiu 10 anos de benefício. Só que tinha gente aí que estava aposentando com 50 anos e vivendo até os 90. Então isso é muito mais gente recebendo durante muito mais tempo e aí o dinheiro acaba faltando, porque o que acontece é que o sistema brasileiro é um sistema que o mais novo paga para os mais velhos. Então, se a base de pagamento fica menor em relação à base que recebe, isso é uma matemática financeira muito simples. É como a gente em casa. Então, de repente, se você tem um sujeito só que trabalha para sustentar meia dúzia de boca, agora, se você tem 2, 3 que trabalham, o dinheiro sobra. É o mesmo princípio, exatamente a mesma conta. Então, quanto mais gente tiver para receber, menos gente para pagar, o negócio, uma hora vai dar o prejuízo. Mas a gente ainda acha, eu particularmente acho, que há algumas outras coisas que precisariam ainda ser modificadas. Sabe-se que tem tudo que mexe aí em aposentadoria por tempo de contribuição é sempre muito conflitante, porque mexe nos interesses das pessoas que estão na estrada. Mas ainda teria algumas coisas, como por exemplo, ainda a gente tem aí a aposentadoria especial pela questão dos riscos no trabalho, que são pouquíssimos os países no mundo que tem esse tipo de aposentadoria e o Brasil ainda tem. Mas, enfim, foi melhor do que não ter feito nada, né? Então o esforço que todo mundo fez acabou dando algo razoável. Os homens mesmo hoje trabalham mais do que 65 anos e as mulheres mais do que os 62, que são os limites mínimos de aposentadoria atualmente. Tem muita gente aí que aposenta e no outro dia continua trabalhando no mesmo emprego, né? Então não há sistema que vá conseguir recompor esse tipo de situação. Tony, olha que interessante, os países que melhor trabalham com essa questão
do que recebe por que paga, impede informalmente alguém que se aposente de continuar no mercado de trabalho. Que já aposentou, né? Aposentou, ele não pode trabalhar. Por exemplo, na Espanha, na França, Portugal, o sujeito aposentou, ele não pode vender um picolé. Senão é cortado o benefício. Ele perde o benefício. Aliás, não perde porque ele já sabe lá. Ele já sabe que aposentou não pode trabalhar. Então isso acaba sendo bom, porque, primeiro, o sujeito tem uma tendência de aposentar mais tarde, e segundo também que ele abre o mercado de trabalho para os mais novos. É claro que todo sujeito que aposenta e continua trabalhando, ele dificulta quem está vindo para baixo. Então a gente tem um monte de gente aí, muito de jovem, com dificuldade para arrumar emprego, porque muitos empregos são ocupados pelos aposentados. Certo. Você que está ouvindo essa entrevista do Dr. Ortega, queira participar, pode mandar uma mensagem do WhatsApp, pode ligar 3351-5901 para fazer uma pergunta, né? Doutor, com relação às pessoas, por exemplo, a esposa, ela recebe do marido, né, que faleceu, a pensão. De repente, ela também tem direito à aposentadoria ou ela vai ter que escolher entre uma ou outra? Ainda tem. Ainda tem. Houve uma mudança na regra da pensão. A pensão hoje ela é calculada de acordo com o tempo de convivência e com a idade da pessoa que fica viúva. Antes não tinha, a pessoa casou um mês, o sujeito morre, ele recebia 100% do benefício. Então a mudança aconteceu que hoje se recebe 50% e mais 10% por cada dependente. Então, se for só a mulher, 50% mais 10%. Se for com mais um filho, 50% mais 10% da mulher, mais 10% do filho. Aí se tiver 5 filhos, 4 filhos, 50%, 10% da mulher e 10% de cada filho chega a 100%. Não pode passar de 100%. E mesmo assim há um multiplicador no valor do benefício que reduz conforme a idade das pessoas. Então quanto mais jovem a pessoa for, menos ela vai receber. Então o que acaba recebendo um pouco mais são as pessoas que têm um vínculo estável, de 15, 20, 30 anos, essas pessoas acabam recebendo o percentual dos seus 60%, senão não. E também é outra dificuldade essa questão das pensões, porque há muitos lugares que as pensões não são vitalícias como aqui. Aqui ainda a gente trabalha com o critério do vitalício. Então, às vezes, a mulher casa com outro sujeito mas no papel acaba não transformando esse casamento por medo de perder a pensão. Então fica com o salário dela, mais uma pensão e mais outro salário do outro sujeito. E tinha gente aí que tinha 2, 3 pensões. Que casa uma vez, morre, casa de novo, morre. Né? Então a pessoa ficava com 2, 3 pensões. Então hoje não, hoje só é possível ter uma pensão. Certo. E esse teste para a vida, né? O teste de vida? Teste de vida, exatamente. O teste de vida... Isso foi bom, né? Não, mas o teste de vida no Brasil só tem um motivo. É fraude. Era só um minutinho. Tinha muita fraude. Muita, nossa, a Previdência no lugar. O cara estava pagando defunto? Sim, o cara morre, mas ninguém avisa. Mas as informações não cruzam? Mas agora que cruza. Mas por causa desse teste de vida? Agora não, cruza porque hoje tem um sistema de informação muito melhor baseado em CPF. A pessoa morre e não tem um atestado de óbito, Sim. Não é um documento? Sim. Através desse documento as informações não... Agora conversa, mas antes não conversava. Por quê? Por quê? Porque não tinha um sistema, um programa que fazia conversar. Certo. Então o cara morria lá no Pará e recebe o benefício do Estado de São Paulo. Tá bom, vou falar para ele. Não cruza lá o cartório civil do Pará do óbito com o benefício que ele recebe em São Paulo. Agora cruza, agora o sistema é nacional. Corta na hora. Agora corta. Certo. E se a pessoa recebe o benefício? Tá? É fraude. Aí o cara devolve e pode ser até responsabilizado na justiça. Tem tudo isso. Sim. Você sabe que um dos outros grandes problemas da Previdência é que a Previdência é muito ruim de informar as pessoas. A gente que trabalhou lá, muitas das coisas que a gente via era e que as pessoas até reclamavam até com razão, muitas vezes, é porque por puro desconhecimento. Muita gente chega lá na Previdência achando que vai se aposentar, porque alguém falou que se aposenta, chegou lá, não paga, não era segurado. A pessoa tinha pago aí há 15, 20 anos atrás, nunca mais pagou e achou que continuava. Então chega lá, não dá certo? Porque alguma coisa aconteceu errado, porque o INSS é ruim. Não, primeiro é uma questão de pagamento. Então muita gente deixa de pagar. Segundo, que se esquece que tem carência de doença, tem um tempo mínimo de contribuição.
depende de como a pessoa é vinculada. Uma coisa é o trabalhador que trabalha numa empresa, a outra é o sujeito a outra é dona de casa, estudante. Então, todas essas situações fazem variar de um para um. E às vezes as pessoas, como não têm compreensão e o INSS muito pouco informa, fica todo mundo sem saber o que aconteceu e reclamando com razão, né? Eu sempre parto do princípio seguinte: todo mundo que reclama tem razão, nem sempre está certo. Pode reclamar, mas não está certo. Não está certo. A razão ele tem, porque senão ele não está reclamando. Certo. Agora, nem sempre ele está certo. Às vezes o certo é outra situação muito diferente Doutor, do que ele pensa. Tem carência de contribuição? Tem carência, 1 ano. Se eu contribuir, por exemplo, 15 anos e de repente eu preciso me aposentar, eu não consigo nada de... Não, você conta para aposentadoria por idade. Sim, só por idade. Por idade. Mas se eu precisar, assim, de um auxílio-doença, alguma coisa... A lei fala que você tem assim, o seguro, todo seguro, você está assegurado enquanto você paga. Todo seguro. Então, mas eu não contribuí? O seguro do carro. Mas e o que eu contribuí? Não, não fica perdido. Dependendo do que benefício que você fala. Certo. Então, vamos lá, nós estamos falando de benefício por incapacidade. Então você adoeceu. Sim. Bateu o carro. Você está com o seguro em dia? Tem que estar em dia, né? Se você não tiver um dia, você não recebe. Não recebe. Não recebe. O que a lei diz é que é o seguinte: como é uma questão social, dependendo das situações, por exemplo, se o sujeito paga mais de 10 anos, sim, quando ele para de pagar, ele ainda continua segurado 2 anos. Sim. Mesmo sem pagamento. Só que terminou os 2 anos, tchau. Mas para uma aposentadoria, para uma invalidez... Se ele não tiver assegurado, ele não aposenta. Mesmo que ele tenha... Mesmo que ele tenha pago. Sim. O que conta é o tempo para aposentar por idade. Porque sim, idade é tempo de contribuição. Ele tem que pagar 180 parcelas. Então a pessoa está na condição de segurado quando ela está pagando. Quando está pagando. É a diferença que a gente chama lá de inscrição e filiação. Sim. Inscrição é você ter o NIT, o código, o PIS. Sim. Aquele número. Todo mundo, quando vai num dia X, vai lá no INSS ou vai trabalhar, alguém faz um PIS. É um número. Isso é inscrição. A filiação decorre do pagamento. Tem que pagar. Tem que pagar. É seguro. Se você parou de pagar, e muita gente acontece isso. O cara pagou 300 milhões de anos atrás, chega lá, não dá certo, ninguém fala que você não pagou, você não está pagando. Por isso a importância de estar pagando, né? Na verdade, claro. Mas a importância mesmo, Tony, seria a informação adequada. O INSS é um lugar ruim de informar as pessoas. Ruim, péssimo, entendeu? E, aliás, informa muito mal até os funcionários. Está cheio de funcionários que dá informação. Por que não dá a informação correta? Porque é governo. É coisa pública. Os caras tratam a coisa pública de qualquer jeito. Se fosse um negócio privado, ia ser diferente. Um negócio, olha... eu cheguei a ver... Doutor, mas o senhor fez parte do INSS? Mas você era peão. Eu queria ter sido presidente. Mas, doutor, mas então o senhor estava dando informação errada? Não, eu não. Naquilo que a gente tinha que fazer, não, né? O senhor fazia certinho? Acho que sim. Então tá bom. Continua, doutor. Mas, Tony, acontece o seguinte, eu vou te dar um testemunho vivo, hein? Que aconteceu comigo. Sim. Um dia eu cheguei lá no sistema, o sistema atualizou, o programa mudou e ninguém avisou. Quem tá falando? O programa muda, ninguém te avisa. Então você muda a regra do jogo. Então você está trabalhando de um jeito, atualiza o sistema, a informação para quem está lá dentro fica diferente. Entendeu? Então é isso. Tem uma pergunta aí, vamos ver, doutor. Tem pergunta, tá ao vivo aí, doutor. Senhor Ademar. Ademar, boa noite. Boa noite. Tudo bem, o doutor está à sua disposição, pode fazer a pergunta. Oi. Eu pago INSS, eu estou com 27 anos, eu pago INSS. Então eu trabalho desde 8 anos de idade, eu fui engraçado, eu fui letreiro. Eu trabalhei muito de pedreiro, hoje eu estou no hospital, trabalho no hospital. Eu trabalho há 12 anos. E aí sou obrigado e não conta na aposentadoria minha? Você viu? Entendi. São coisas diferentes. Uma coisa é o adicional de insalubridade. Outra coisa é a aposentadoria especial. Pra você entender, o adicional de insalubridade, ele é um benefício fundamentado na lei trabalhista. É CLT. A aposentadoria especial, ela é um benefício previdenciário. Então são leis diferentes. Então tem gente que recebe adicional de insalubridade e não tem aposentadoria especial. E tem gente que não recebe insalubridade e tem aposentadoria especial, porque são leis que não se conversam. Agora, no caso específico do risco biológico,
O que diz o risco biológico? Não é pelo risco, mas é pela atribuição. O que fala na legislação do risco biológico é uma exceção da regra de todo mundo. E isso que muita gente às vezes não consegue compreender. Então, eu vou te dar um exemplo. Não existe nenhuma atividade humana que a gente faça que não tenha um risco biológico. Nós estamos aqui no estúdio, aqui tem, não é só o coronavírus, aqui tem vírus de todo jeito, bactéria de todo jeito, aqui na mesa tem, no microfone tem, em todo lugar tem. Então, para o risco biológico, não conta aquilo que é o risco biológico, se conta o que a pessoa faz. Então, para a aposentadoria especial, o que o INSS reconhece? As pessoas que fazem um trabalho técnico. Então, não é porque trabalha no hospital, é o técnico que trabalha com doentes ou materiais infecto-contagiosos. Aí você fala assim, mas lá no hospital, a copeira também não está lá dentro do hospital? Tá. Mas a lei fala que a copeira não recebe aposentadoria especial. Quem recebe? O médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, ou seja, as pessoas que têm contato direto com o doente. E fala assim, mas e o motorista de ambulância? Não está previsto na legislação. Mas um sujeito X, ele entrou na justiça e ele converteu o período em especial. Muitas pessoas se esquecem que quando você vai fazer a contagem, que nem no seu caso, caiu a linha dele, mas está ouvindo lá, que tem um período especial e um período comum, o período especial das pessoas às vezes conta e o tempo é aumentado. Então, junto o especial com o comum, a pessoa chega a atingir os 35 anos. Muito embora hoje a gente já tenha um critério diferente, mesmo para aposentadoria especial. Hoje tem que ter um mínimo de idade. Antigamente era só 35 anos. Agora não. Agora mesmo na aposentadoria especial tem um limite mínimo de idade para se aposentar. Então todo mundo vai para o mesmo balaio. Todo mundo ganhou um presente. Vai trabalhar mais tempo. Doutor, tem perguntas aqui, vou fazer duas. A pessoa que nunca pagou também aposenta? Por quê? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, ela sabe de alguém que nunca contribuiu, só por idade, né? E conseguiu também se não. aposentar. Mas se não tiver contribuição, como é que se aposenta? É porque acontece o seguinte, Tony. Tem um benefício que é o amparo social ao deficiente e ao idoso. Esse benefício está previsto na Constituição. Alô? Sim. Ele faz parte da Lei Orgânica da Assistência Social. Então são pessoas com critério de miserabilidade. É uma renda per capita inferior a 1/4 salário mínimo. Então, se tiver alguém acima de 60 anos de idade, um idoso, que não tem condição de sobrevivência, ele vai receber um salário mínimo. Isso é o benefício assistencial. É o LOAS que fala, doutor? É o LOAS. LOAS, né? Da Lei Orgânica de Assistência Social. Esse benefício, o dinheiro não é do INSS. O dinheiro vem do Ministério do Desenvolvimento Social. É outro dinheiro. Agora, o que confunde a turma é que quem organiza, operacionaliza isso e paga a pessoa é o INSS. E por que isso aconteceu? Porque quando o amparo social ele foi estabelecido em 93, não existia uma rede nacional para poder atender as pessoas. E o INSS podia. Então se emprestou o INSS para cuidar do amparo social. Então tem muita gente, por exemplo, tem gente assim, a pessoa tem um deficiente, uma criança deficiente, aí fala assim, ele foi aposentado. Não foi aposentado. Ele recebe um amparo social. Mas quanto ele recebe? Um salário mínimo. Mas ele nunca pagou, porque o benefício, apesar de ser pago pelo INSS, ele é um outro dinheiro. É outro jeito. Então não tem como ninguém se aposentar, nós estamos falando pelas vias normais. Agora, a gente sabe que o Brasil tudo dá-se um jeito, né? O cara conhece alguém não sei aonde. Jeitinho. Então, aí é outro papo, mas é o que a gente está falando assim, não tem jeito de se aposentar, nem por idade, nem por tempo de contribuição, nem por doença, se não pagar. Certo. E esse LOAS aí não tem 13º, é isso? Agora tem. Agora tem? Agora tem. Sim. Tem um questionamento aqui, Tony, se você me permite. O seu Clóvis Luiz Rosa, ele é professor do Estado, ele ligou aqui pra gente aqui, quando o senhor disse que nos Estados Unidos, em outros países mais evoluídos aí a respeito da aposentadoria. Lá a pessoa aposenta, ganha mais dinheiro e tem condições de ficar em casa, né? Tem condições de ficar em casa. Aqui no Brasil, com um salário mínimo, a pessoa aposenta, mas tem obrigação de trabalhar, continuar trabalhando para manter a casa. Então, Clóvis, mas eu vou te falar uma coisa, que é a história do Tostines. O Tostines, fazendo propaganda do Tostines, hein? O Tostines lá, como fala a turma, ele é fresquinho porque ele vende muito ou ele vende muito porque é fresquinho? Então, o que acontece?
Por que que as pessoas hoje que aposentam, não vou falar nem dos outros, tá certo? Não vou falar de mim mesmo, que eu sou aposentado e trabalho. Por que trabalha? Porque a aposentadoria, você fala, aposentadoria é ruim? Tá bom. Mas por que a aposentadoria é ruim? Porque tem gente que aposenta cedo. Então, em algum momento a gente vai ter que dar um corte, porque senão a gente sempre vai continuar recebendo salário a quem? Então, nenhum lugar que tenha um sistema de previdência hoje que funciona, não passou por aquilo que a gente passa. A gente também passou. A história é a mesma, exatamente igual. Doutora, ela falou assim, e agora a pessoa já é amparada e continua recebendo LOAS. Agradeceu, obrigada. Aquela pergunta que nós fizemos. Sim. Mas tem outra aqui. Boa noite, queria fazer uma pergunta para o doutor que tenho dúvida, nunca trabalhei registrado e não pago contribuição nenhuma. Não vou me aposentar, trabalho como autônoma há 23 anos. Me chamo Silvana, sempre morei em fazenda. Então, Silvana, mas acontece o seguinte, você já está recebendo. Você já está recebendo. Porque o que acontece? Do seu trabalho é compulsório, é obrigatório você pagar o INSS. Mas falar, mas eu sou autônomo. Não, mas autônomo também tem que pagar imposto. Recolhe no talãozinho. Não é, a pessoa vai pagar um carnê e vai pagar. O que acontece com todo mundo é que hoje a dificuldade financeira é para muita gente, então todo mundo passa com a água no peito. Doutor, nós temos um ouvinte na linha aí, o André, que vai fazer uma pergunta para o senhor aí, nós estamos esgotando o tempo. Alô, André, boa noite. Boa noite. Pode fazer pergunta para o doutor. Doutor, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Eu tenho 2 instalados, né? Eu faço minha viagem em Oribe. E eu estou encantado pelo aluno, por assistência. E eu não ando sozinho, eu só minha mulher que levanta na cama, me leva no banheiro, me avisa do banheiro, ué. Eu queria saber como eu faço para aposentar. Ele está recebendo LOAS, ele quer saber se ele consegue uma aposentadoria. Não, se você já está recebendo amparo social, a primeira condição para você se aposentar é você ter o critério dos pagamentos. Se você não tem, se você falar que você vai aposentar por idade, você tem que ter no mínimo hoje 65 anos. Se for homem, e para as mulheres no caso seria 62, mas no seu caso, você tem que ter 65 anos de idade para se aposentar por idade e ter 180 pagamentos, 180 prestações. Eu tenho 39 anos. Quantos anos? 39. Não, 39 esquece, você não vai se aposentar, você vai se aposentar. Se fosse o caso, você poderia se aposentar por invalidez, de acordo com a doença que você está me falando. Mas se você já está no amparo social, fica no amparo social pelo seguinte, o amparo social é o valor de um salário mínimo, e 80% dos benefícios de aposentadoria no Brasil também são do valor de um salário mínimo. Então, independe de como vai chamar o que você recebe, de todo jeito você vai receber um salário mínimo. Entendeu? Não, agora pega, porque na mudança da lei agora, o governo fez a proposta do amparo social também receber o 13º. Eu acho que começa esse ano, não sei, né? Porque aí depende do chefe lá, né? O Capitão Mor do Brasil. É verdade. Tem que se informar. Mas a proposta dele de campanha, e que ele começou a operacionalizar, que ele ia pagar o 13º pro Bolsa Família e pro Amparo Social. Ele faz hemodiálise, né? Tá bom, é isso mesmo. Aqui, rapidinho, boa noite, Tony. Meu marido já pediu aposentadoria há 5 anos e não veio ainda. Já passou de 35 anos de contribuição. Ela deve estar falando que ela foi na justiça, né? Porque o INSS tá certo que o INSS é lento, mas 5 não dá. É muito. 35 anos, né? O que acontece que deve ter acontecido. 5 anos. Deve ter acontecido. Acontece que é o seguinte, olha, quando a pessoa entra com a ação na justiça, entre sair a decisão no fórum e depois recorrer e ir para São Paulo e voltar, demora mais ou menos isso mesmo, 5, 6 anos. Tá vendo? Então vai ter que esperar. Doutor, o horário da Voz do Brasil... Já foi, né? Já foi, deixa a Voz do Brasil falar. O senhor volta? Opa, é um prazer. O senhor volta na quinta ou o senhor volta na segunda? Não, segunda eu tô aqui com o Delair, né? O senhor tá à tarde. Se o Delair me libera o passe. Mas eu acho que libera. Ou o senhor prefere na quinta-feira? Não, como for melhor para você. Porque é muito importante, o senhor viu quantas perguntas. Pois é, bom. Muitas perguntas, E muito esclarecedor. E foi bom que ninguém falou da perícia médica ainda, tá bom. Então, mas vamos falar, viu? Com certeza. Obrigado pela presença. Um abraço. Até a próxima. Tony Silva, boa noite para você e a todos os ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Venha a Voz do Brasil.